Meus queridos irmãos, ao mergulharmos na complexidade dos pecados, chegamos à seguinte conclusão, que todos os pecados são fundamentalmente iguais. Seja ele de ira ou assassinato, mentiras ou adultério, cada pecado leva à sua condenação eterna. Isso ocorre porque qualquer pecado, independentemente de sua gravidade percebida, contradiz a natureza e a vontade de Deus, tornando-o merecedor de um castigo. Portanto, sob essa perspectiva teológica, nenhum pecado é pior que outro, pois todos os pecados desafiam a justiça de Deus. Hoje falaremos sobre 3 pecados sexuais, que representam desvios do propósito sagrado da intimidade, corrompendo o que deveria ser uma expressão pura de amor e união. Eles trazem consequências profundas tanto para o corpo quanto para a alma. Então vamos examinar esses pecados mais de perto e entender seus profundos impactos em nossas vidas. Primeiramente, examinemos o pecado da pornografia. No mundo de hoje, esse pecado se tornou alarmantemente acessível. As estatísticas são chocantes. Mais de 40 milhões de pessoas visitam sites pornográficos regularmente, e a indústria global da pornografia fatura mais de 97 bilhões de dólares por ano. Esse consumo generalizado não vem sem consequências. Ele leva à dependência, que corrompe a mente, enfraquece a vontade e destrói a alma. O vício em pornografia altera o cérebro de maneiras semelhantes ao vício em drogas, levando à diminuição da sensibilidade ao prazer, aumento da tolerância que requer conteúdos cada vez mais extremos, e sintomas de abstinência quando se tenta parar. Esse vício aprisiona indivíduos em um ciclo de pecado, afastando-os cada vez mais de Deus e do caminho que Ele traçou para suas vidas. A mente torna-se escrava de imagens e fantasias, tornando difícil a formação de relacionamentos saudáveis e amorosos. Para os relacionamentos, o impacto da pornografia pode ser devastador. Casamentos desmoronam sob o peso de expectativas irreais e da objetificação do cônjuge. O uso de pornografia está associado a uma diminuição da satisfação sexual, ao aumento da infidelidade e a uma maior probabilidade de divórcio. Ela cria uma realidade falsa que nenhum relacionamento real pode igualar, levando à insatisfação e frustração. Agora, voltamos nossa atenção para o pecado da fornicação, que por sua vez é a prática de relações sexuais fora do casamento. Em nossa sociedade atual, a fornicação é muitas vezes celebrada e vista como algo normal, porém, carrega consequências profundas. Fisicamente aumenta o risco de doenças e gravidezes não planejadas. Emocionalmente, pode gerar sentimentos de vazio, culpa e depressão. Sem o compromisso e a segurança que o casamento oferece, os indivíduos frequentemente experimentam tumulto emocional e falta de realização. Engajar-se em fornicação frequentemente leva a uma série de problemas pessoais. O impacto emocional de encontros sexuais casuais pode deixar as pessoas se sentindo usadas e indignas. A falta de uma conexão emocional sólida e o comprometimento no relacionamento sexual podem resultar em cicatrizes emocionais duradouras, que afetam negativamente o bem-estar e a autoestima do indivíduo. Portanto, enquanto a sociedade pode tentar normalizar e até glorificar esses comportamentos, as consequências, tanto no plano espiritual quanto no emocional, são inegáveis e profundamente prejudiciais. A busca por prazer imediato e superficial muitas vezes resulta em danos duradouros, que afetam a alma e a psique de maneiras que dificilmente podem ser desfeitas. Em última análise, a verdadeira realização e paz de espírito só podem ser encontradas seguindo os princípios de Deus para a pureza e a santidade, evitando os caminhos enganosos que o mundo oferece. Além das repercussões sociais, a fornicação tem consequências espirituais sérias. Ela é um pecado que contradiz diretamente o mandamento de Deus de manter as relações sexuais dentro dos limites do casamento. Em Hebreus 13, versículo 4, declara: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A fornicação profana a santidade do leito matrimonial e separa os indivíduos das bênçãos e da presença de Deus. Esse pecado ergue uma barreira entre nós e o Senhor, dificultando nosso crescimento espiritual e nossa capacidade de experimentar plenamente seu amor e graça. Outro pecado, que precisa ser abordado, é o adultério, que envolve relações sexuais com alguém que não é o próprio cônjuge. Esse pecado atinge diretamente o coração, sendo explicitamente condenado nos 10 mandamentos: não adulterarás, conforme descrito em Êxodo 20, versículo 14. Embora tanto a luxúria quanto o adultério sejam pecaminosos, o adultério geralmente resulta em consequências mais severas do que pensamentos lascivos. As repercussões de nutrir a luxúria no coração não são tão imediatas ou impactantes quanto as de cometer o ato físico do adultério. Da mesma forma, os pensamentos de cobiça têm consequências menos severas do que o ato de roubo. Embora todos os pecados sejam errados,
Nem todos carregam o mesmo peso de penalidade ou consequência nesta vida. Nesse sentido, alguns pecados podem ser considerados piores que outros. A Bíblia também destaca o pecado sexual como tendo um impacto distinto sobre o pecador. Em 1 Coríntios 6, versículo 18, está escrito: "Fugi da imoralidade sexual." Todos os outros pecados que alguém comete estão fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Esta passagem coloca a imoralidade sexual em uma categoria única, indicando que ela tem um efeito direto e profundo sobre o corpo. Isso sugere que os pecados sexuais podem ser vistos como particularmente danosos, pelo menos em termos de suas consequências terrenas. Portanto, embora o pecado sexual possa não ser o pior pecado em um sentido universal, é claro que ele carrega consequências especialmente severas em nossas vidas aqui na Terra. O dano pessoal e relacional causado pelo adultério é imenso. Ele rompe o laço sagrado do casamento, gerando sentimentos de traição, dor e desconfiança. A descoberta de um caso extraconjugal muitas vezes resulta no fim do casamento, causando trauma emocional tanto para os parceiros quanto para os filhos envolvidos. O adultério mina a instituição do casamento, que é fundamental para uma sociedade estável. Altas taxas de adultério contribuem para a desintegração das famílias, levando ao aumento das taxas de divórcio e aos desafios sociais e econômicos que acompanham esse fenômeno. As crianças de lares desfeitos muitas vezes são as que mais sofrem, enfrentando dificuldades emocionais e de desenvolvimento que podem ter efeitos duradouros. A dor e a confusão causadas pela quebra de confiança no casamento podem deixar cicatrizes profundas, afetando o bem-estar emocional e psicológico dos filhos e impactando suas futuras relações. Do ponto de vista espiritual, o adultério é um pecado grave que ofende profundamente a Deus. Ele viola o pacto matrimonial, que reflete a relação de Cristo com a Igreja. Em Malaquias 2, versículo 14, Deus fala sobre a importância da fidelidade no casamento. O Senhor é testemunha entre você e a esposa da sua juventude, contra a qual você foi infiel, sendo ela sua companheira, a esposa do seu pacto matrimonial. O adultério rompe esse pacto sagrado, levando ao afastamento espiritual de Deus e à erosão do fundamento de confiança e amor que ele estabeleceu para o relacionamento conjugal. A prevalência e a normalização desses pecados sexuais na sociedade moderna exigem uma resposta urgente e séria. Precisamos reconhecer as graves consequências da pornografia, da fornicação e do adultério. Esses pecados não apenas prejudicam os indivíduos e os relacionamentos, mas também enfraquecem o tecido moral da sociedade e nos separam de Deus. A restauração só é possível quando reconhecemos a seriedade desses pecados e nos voltamos para a graça de Deus em busca de cura e renovação. É crucial que a sociedade recupere os valores de santidade e compromisso, para que possamos reconstruir lares sólidos e comunidades saudáveis, alinhadas com a vontade divina. Depois de tudo o que discutimos, surge a pergunta: Deus perdoa a imoralidade sexual? A resposta é sim. Deus não apenas perdoa aqueles que caíram na imoralidade sexual, mas também oferece a possibilidade de restauração completa. Conforme escrito em 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Até mesmo aqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, podem, em algum momento, se desviar e cair em imoralidade sexual. Contudo, Deus está sempre disposto a perdoar quando o crente reconhece seu erro e se arrepende verdadeiramente. Obrigado por ter assistido meu vídeo. A sua presença e apoio são essenciais. Fico muito feliz em saber que você dedicou um tempo do seu dia para acompanhar o meu conteúdo. Se você achou este vídeo útil e inspirador, por favor, não esqueça de curtir e compartilhar com aqueles que também possam se beneficiar dessa mensagem. E para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no meu canal. É só clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Sua inscrição é uma forma incrível de me apoiar e me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.